Olá a todos, meu nome é Taliane Mello, sou inspetora escolar na Metropolitana B, trabalho especificamente com o programa Jovem de Futuro e hoje aí eu vou dar uma ilustração de como a gente deve conduzir aí a reunião de VT5, né? A reunião de VT5 é uma reunião muito autorreflexiva, né? É o momento que a execução está rolando dentro da escola e você, enquanto inspetor, você deve ter olhar de ver se tudo está acontecendo como de fato acontecia, se existiram novos problemas elencados, né? Se surgiram, se a escola está dando conta de trabalhar com aquilo que já foi planejado pela escola. Então, para isso, eu vou pedir aqui o meu auxílio ao PPT, né? Da regional, né? Que a gente já elaborou, né? E aí ele vai dar, né, para a gente um direcionamento de como a gente deve conduzir essa reunião. E para mim a gente tem pontos muito importantes que a gente vai falar aqui. Esse PPT ele está adaptado para a nossa regional, para a realidade da nossa regional, para as ações que a nossa regional propôs, tá bom? Então tá bom. A gente vai começar aqui apresentando o calendário, né? E aí a gente vai falar sobre os registros no SIGAE, né? Que até o dia 19 os registros devem acontecer de forma fiel no SIGAE, no DED, para que quando lá no dia 19 os dados se cruzarem, né, a escola tenha dados fiéis do que realmente está acontecendo. E a gente possa ali, depois na SMAR, né, analisar, verificar e conhecer mais de como está a escola naquele sentido, naquele momento. Tá ok? Então, a gente está fazendo a reunião de VT5, que é uma reunião que prevê um acompanhamento de perto aí para todas as escolas, tanto em apoio intensivo, tanto em destaque, quanto em alinhamento, né? A gente vai falar sobre o circuito de gestão, né? Esse é o grande circuito, então a gente já passou pela etapa de planejamento, a etapa de execução, uma vez, a gente já passou pela etapa de monitoramento, de compartilhamento de boas práticas, né? De correção de rotas, que teve diretrizes específicas, tanto da secretaria quanto da nossa regional, né? A gente está aqui na etapa agora de execução, finalizando ela e quase pulando para a etapa de monitoramento também, tá ok? A partir disso, a gente tem a pauta da nossa reunião. O primeiro passo, a gente vai verificar as diretrizes tanto da metropolitana, regional, quanto da secretaria. Vamos retomar aquelas perguntas reflexivas que já conversamos, que já analisamos na VT4, né? Fazer o registro dessas reflexões, o anexo 3 e 4 e desdobramentos, né, encaminhamentos para a escola depois. E vamos fazer os encaminhamentos da N1, Sistemática de Monitoramento e Avaliação, né, caso necessário. Bom, então vamos verificar as diretrizes da regional e da secretaria. Bom, a gente falou, né, sobre a necessidade de uma visita presencial, né, que essa visita aconteça presencial para as escolas em apoio intensivo. Então, essa é a orientação da nossa regional. A gente vai verificar, né, como que está o cadastro dos professores na plataforma SIGAE, principalmente uma atenção especial para aquelas escolas que já receberam a plataforma Foco, né? Os professores podem e devem utilizar daquele recurso para sem insumos suficientes para prosseguir com as suas aulas, para entender o seu alunado, né, os seus estudantes e por aí vai. A gente vai fazer o levantamento dos estudantes com frequência abaixo de 40%. E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai mostrar para a escola que ela deve fazer isso? Através do link, né, do formulário que a gente criou, que vai estar no próximo slide. O levantamento dos estudantes do terceiro ano com 3 ou mais notas abaixo da média, aqueles estudantes ali caminhando para uma possível reprovação. A gente vai responder lá no formulário também, que está no próximo. É o mesmo formulário, tá? Ele tem 3 etapas, 4 etapas diferentes. É bem rapidinho, não gasta mais que 10 minutos. Não gasta mais que 10 minutos. Então, a gente tem identificação, tem sobre frequência, a gente tem
os alunos do terceiro ano do ensino médio com 3 notas abaixo ou mais abaixo da média, e a gente tem também os recursos pedagógicos para o alunado do segundo ano. Então, envio da carta, né? Como que você vai combinar com a escola, como que ela vai enviar essa carta da regional para esses alunos? Quem são esses alunos? O de frequência e o de notas, aqueles alunos que a gente fez o levantamento, tá? Vai ver se as ações de apadrinhamento, que era uma ação que a gente propôs aqui na nossa regional, está acontecendo. Como que é essa ação de apadrinhamento? É aquela que a gente conversou na penúltima reunião de trabalho, que falava sobre o apadrinhamento de professor por turmas ou por grupos, né? Então, a gente vai verificar se isso está acontecendo na escola, principalmente as escolas em apoio intensivo, vai informar, né, sobre a estratégia escolhida pela escola para as turmas do segundo ano, aonde? Lá no formulário Google, que a gente colocou aqui no próximo slide, vai fazer a disponibilização, né, vai verificar se a escola conseguiu disponibilizar um computador para o aluno e para o professor, quando possível, né, principalmente aquelas escolas que ainda têm o retorno facultativo, né, Contagem e Juatuba, e o ensino híbrido, né? E aí a gente tem a sugestão das aulas via Meet, né? Para aquelas cidades que colocaram retorno facultativo, Juatuba e Contagem, tá bom? Esse é o formulário, você vai divulgar para a escola. Quem deve responder? Diretor, vice-diretor ou especialista deve responder esse formulário, tá? Lembrando que o levantamento prévio ele deve ser realizado da quantidade de alunos do ensino médio, quantidade de alunos do terceiro ano do ensino médio, quantidade de alunos com frequência abaixo de 40%, e é de todo o ensino médio, e quantidade de alunos do terceiro ano do ensino médio que tem 3 ou mais notas abaixo da média. E as orientações da secretaria? Qual que você, enquanto inspetor, vai verificar? Vai verificar se o quadro de gestão pedagógica está lá na sala dos professores. Minha sugestão é, se a sua escola não é em apoio intensivo, é em destaque ou em alinhamento, peça para fotografar e envie, assim como a gente fez nos processos de checklist, né? É possível fazer isso, sim, esse levantamento. A gente vai verificar como que está o andamento do reforço escolar, como que está o andamento da busca ativa. Por que a gente vai revisar isso tudo? Porque com o retorno presencial, algumas estratégias vão ser mudadas dentro da escola, né? A logística vai ser mudada, principalmente de busca ativa, né? Antes a gente buscava o aluno para entregar o PET e ele fazer a devolutiva. Agora, a grande realidade das nossas escolas aqui da Metropolitana B é fazer a busca ativa para o aluno retornar de fato à escola de maneira presencial, seguindo os protocolos, a adequação do espaço físico e por aí vai. O retorno presencial, né, como a gente já está dizendo, a correção de fluxo, se é necessário, né, os sábados letivos, e aí a gente tem a discussão sobre ser presencial ou não, né? E aí você tem que verificar se você precisa, você enquanto inspetor precisa fazer fazer a documentação necessária, aprovando ou não o sábado letivo de maneira remota, preferencialmente que ele aconteça de forma presencial, mas não buscando as outras alternativas, você, inspetor, deve fornecer esse aval, né? A participação do curso, né, da gestão de ferramentas tecnológicas oferecido pela Secretaria, a Metropolitana B, não só a Metropolitana B, mas todo o estado teve uma baixa adesão desses cursos. Me parece que foram 80 especialistas convidadas não, convocadas, e aí você, inspetor escolar, vai verificar se a especialista de fato está participando desse curso, visto que uma vasta possibilidade foi apresentada de turma, né? Então, era uma convocação da secretaria, então ela tem que participar dessa convocação, então você vai verificar se ela está participando, se não está, se justificou junto ao tutor dela lá, né? Se está acontecendo a entrega do PET físico, se vai acontecer, como é que vai acontecer, de que forma vai acontecer,
né? Como que a escola se organizou para nesse sentido, né? Visto que era um quantitativo maior e agora nem tanto, visando o retorno presencial, né? Então é isso. E aí a gente vai retomar, né, as rodadas reflexivas já feitas na VT4, né? A minha orientação aqui, a gente tem um dado importante para além daquelas que já foram passadas, que é sobre o desempenho dos estudantes, né? Agora com retorno presencial fica mais fiel falar sobre isso, discorrer, refletir sobre essas coisas, mas aí você vai pegar todos aqueles pontinhos ali e vai conversar e refletir com a escola de como que está acontecendo, né? Como que a escola está ofertando as atividades, como está o percentual de acesso dos alunos, qual a qualidade das atividades propostas, e aí você vai discorrendo sobre todos. E aí a gente tem cada ponto, né? Por exemplo, a gente tem percentual de acesso aqui e a gente tem percentual de acesso aqui. A minha sugestão é pegue a ideia central, né, sobre percentual de acesso que essas perguntas reflexivas nos leva, o lugar que ela pretende nos levar, e aí você faça esse levantamento com a escola, faz as suas anotações para você responder o formulário 3 e 4. Por quê? Eu acho, né, minha opinião é italiana falando, que só você conversar, fazer essas perguntas para a escola não é muito didático, né? A ideia é saber, identificar, analisar, né? Pensar sobre percentual de acesso, oferta das atividades, qualidade das atividades propostas, realização das atividades pelos estudantes, qualidade da interação dos professores com os estudantes. A gente entra aqui nas linhas de, né, como eu falo, gente? Eu me perdi agora, foi olhar uma mensagem aqui, mas vamos continuar. A qualidade da relação dos estudantes, né, da interação com os estudantes e professores, a gente tem a questão do apadrinhamento, né, que foi uma sugestão da nossa regional, o desempenho dos estudantes, falando sobre frequência, sobre notas, né, por aí vai. A consideração dos diferentes contextos, né, quais estratégicas que o especialista, a escola, tá levando, tá oferecendo para esses alunos, né, a interação pedagógica, e aí a gente vai revisar os processos de busca ativa, a eficácia das ações de comunicação, como que está acontecendo, é pelo WhatsApp, é pelo e-mail, é pelo Facebook, tão possibilitando quem não tem esses recursos fazer a comunicação efetiva, de fato, né? E aí a gente tem até a ação do computador disponível, né, para o aluno fazer as suas pesquisas, fazer as suas tarefas, atividades, o clima escolar e o vínculo entre os estudantes. E aí, depois disso tudo, né, você vai fazer as suas análises e vai responder o anexo 3 e 4, como a gente fez na VT4, tá bom? E aí você sabe sobre os níveis, né? O nível 1 é que encontrou muita dificuldade, o nível 2 que encontrou dificuldades, o nível 3 é que tem dificuldades, e essas dificuldades são pontuais, e o nível 4 é com execução satisfatória. E aí você vai escrever aqui, né, sobre as demandas que a escola espera que a regional ajude, né? Então você vai colocar isso aqui para que a gente tome conhecimento disso e assim fazer um trabalho de apoio a essas escolas, se necessário, né? Então você vai responder tudo aqui. Ah, tá. E logo depois a gente tem os encaminhamentos, né, para a N1, que é a sistemática de monitoramento e avaliação, né? Que é tanto aquelas demandas da regional, tanto também a gente alertar e atentar a escola para todas essas plataformas que a gente utilize até o dia 19, elas estejam bem encaixadinhas, né? Os dados são cruzados, então é interessante que nessa data do dia 19 o DED esteja mais fielmente atualizado, as tarefas, produtos, né, e ações estejam fielmente atualizadas lá no SIGAE, para que isso não impacte lá
quando os gráficos da ESMA, né, do segundo ciclo, ser gerados. Né, o que aconteceu com muitas escolas. Tinham os índices de execução legal, mas esqueceram ou foram entrar, o sistema estava inconsistente e impactou nos índices de execução. Tanto isso, o DED também, né, que a gente encontra problema aí nos fechamentos dessas plataformas, né, talvez uma alternativa seja a especialista junto ali com aquele professor que está sem acesso ao DED ainda, fazer esses lançamentos para que no dia 19, né, a fotografia seja tirada, os gráficos sejam gerados de uma maneira fiel com a escola, e a escola possa olhar aqueles dados e realmente tirar proveito daquelas informações que foram fornecidas para a escola, né? Então é isso. Eu vou já finalizar, né, a apresentação aqui, e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente enquanto regional.